No vídeo de hoje eu vou te mostrar quanto exatamente custa para você atrair um paciente particular em 2025. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui do canal, então deixa o teu like, se inscreve aí, comenta, curte, compartilha, porque eu tenho certeza que esse canal vai ter muito conteúdo para te ajudar a conseguir atrair o máximo de pacientes possível para a tua clínica. E se você quiser ser atendido pela melhor assessoria de marketing para profissionais de saúde do Brasil, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado, preencher uma aplicação, você vai receber um diagnóstico personalizado da sua clínica e a gente vai te apresentar uma proposta personalizada de como a gente pode fazer para trabalhar junto. Mas sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Ó, eu quero fazer um disclaimer aqui com você hoje. Eu vou trazer dois casos reais de clientes meus de dentro da minha assessoria e eu vou te mostrar como que funciona não só o funil, os canais de aquisição que a gente usa para trazer mais pacientes para a clínica deles e eu vou compartilhar, eu vou abrir números de verdade dos meus clientes aqui, da minha assessoria, para você ver quanto exatamente custa, o quanto eles investiram, o quanto retornou. Eu vou de fato, sim, abrir de verdade. Então, cara, o conteúdo aqui vai ficar sensacional, vai ser insano. Eu tenho certeza que você vai ter um mar aqui de ideias com todo esse conteúdo que eu vou te mostrar. Então bora lá, sem mais enrolação, bora para a tela do meu computador. Eu já estou aqui com o meu mapa mental preparado e se você quiser que eu compartilhe o link desse mapa mental para você poder acompanhar e se guiar, deixa um comentário que eu vou responder com o maior prazer e compartilhar o link desse mapa mental com você. Mas bora lá, já deixei tudo organizado aqui, quanto custa atrair um paciente particular em 2025, inclusive trazendo dois casos reais. Primeiro de tudo que a gente precisa entender, o primeiro conceito que a gente precisa reunir é que o canal de aquisição. Qual vai ser o canal de aquisição que a gente vai usar para atrair esses pacientes? Cara, se você não sabe, canal de aquisição basicamente é a fonte pela qual você vai atrair novos pacientes. Existem diversas, cara. Você pode fazer por indicação, você pode fazer via anúncios, que vai ser especificamente o que a gente vai falar aqui, que na minha visão hoje é a melhor forma de atrair pacientes para a tua clínica, é através de anúncios online. Então, e quando se fala de anúncios, você ainda tem duas redes principais aqui, dois canais, duas fontes de tráfego principais, que são elas o Meta, que basicamente é o Instagram, hoje em dia, que é a maior rede ali, a mais popular de todas, e existe também o Google Ads, que a gente consegue anunciar na rede de pesquisa do Google para as pessoas que já estão necessariamente pesquisando por diversos temas, pessoas que têm intenção de compra. Então, se você é, por exemplo, um psicólogo, existem pessoas, existem milhares, centenas, cara, muitas pesquisas mesmo de pessoas já querendo se tratar com um psicólogo, procurando por psicólogo online, psicólogo perto de mim, e assim por diante. Assim como no Instagram existem milhões de usuários rolando feed loucamente e que se você for capaz de criar audiência, relacionamento e depois, num segundo momento, convidá-los para vir ali para a tua clínica, te mandar uma mensagem no WhatsApp e desenrolar ali a conversa com eles, você também consegue um ótimo custo de aquisição e vocês vão de verdade se surpreender quando eu começar a mostrar aqui os casos reais, mas desses casos eu vou deixar para o final, que vão ser aqui nesse caso da doutora Fernanda e da doutora Elisandra, eu vou começar explicando todos os conceitos. Então, como eu já comecei a falar, o primeiro deles é o canal de aquisição, que basicamente são as fontes de tráfego. Aqui eu vou falar especificamente de anúncios, não vou falar de indicação, não vou falar de boca a boca, não vou falar de anunciar no jornal, na televisão, vou falar de fontes de tráfego, que é o que basicamente todo mundo que está assistindo esse vídeo tem acessível, é extremamente acessível. Você pode começar a investir com 6, 10, 5... Não importa, você pode começar a investir com pouco e ele é extremamente acessível para todos. Você pode criar um Instagram, você pode criar uma conta no Google, você pode criar um site e você pode começar a anunciar. Então a primeira coisa que a gente vai definir aqui nessa aula em que a gente vai separar, porque para cada canal existem metas e métricas diferentes que a gente vai usar, é anúncios em meta, que basicamente é Instagram, e anúncios em Google, que basicamente é a rede de pesquisa do Google. Cara, e assim, eu vou falar muito sobre dados, eu vou falar muito sobre métricas nessa aula, e eu quero que você primeiro fixe um conceito muito importante, que é o seguinte, tem uma frase muito famosa de um americano que diz que em Deus nós confiamos. No restante, me tragam os dados. Isso aqui é muito importante, cara, porque quando se trata de marketing, quando se trata de você anunciar, de você fazer um investimento para que você traga novos pacientes e você tenha, de fato, um retorno em cima daquele investimento que você fez, você vai precisar metrificar
cada parte da jornada. Se você não tiver isso daqui muito claro que eu estou te apresentando, vamos lá. Se você já faz anúncios, você já contratou uma agência, você já está imerso aqui nesse mundo e você não tem na ponta do lápis, na ponta do dedo ali, na ponta da língua, inclusive, cada uma dessas métricas que eu vou te mostrar aqui hoje, eu tenho certeza que você está perdendo dinheiro. Ou você está deixando dinheiro na mesa. Porque, cara, investir em anúncios é comprar dados, é comprar métricas. E sempre, 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 através das métricas, a gente pode ter uma leitura se tá bom, se tá ruim e o que a gente pode fazer para melhorar as nossas métricas e aumentar o nosso retorno em cima do investimento que a gente está fazendo em marketing. Então, isso muito bem claro, bora agora aqui para a parte de Meta e Google. Vou começar falando do Meta, que é o mais popular, é o Instagram. Tenho quase certeza que a maioria de vocês já clicou no botão do impulsionar ali, que seja da vida. Como que funciona o tráfego ali no Meta? Ó, a gente vai ter basicamente 3 indicadores principais. Para o Google também a gente vai ter esses mesmos 3 indicadores, só que cada um deles ali vai mudar, dependendo da forma que a gente está fazendo o tráfego, dependendo da fonte, né? Meta ou Google. Então, o primeiro deles é quanto você paga por mensagem. Geralmente, num funil, onde a gente vai fazer uma captação de pacientes para a tua clínica, você vai fazer campanhas para gerar mensagens no WhatsApp. Do Instagram, a pessoa vai ver o anúncio, e aí depois que ela ver o anúncio no Instagram, ela vai clicar naquele botão e vai enviar uma mensagem no WhatsApp querendo saber mais informações sobre a consulta para poder fazer o agendamento dela. Então, cara, a primeira métrica é o quanto você está pagando por mensagem. E aqui a gente tem um indicador esperado dessa métrica, que é um CPL, um custo por lead, um custo por mensagem abaixo de R$10. Isso aqui varia muito, inclusive, tá? De nicho para nicho, mas eu sempre gosto de dar um overview geral que, se você tiver com um CPL, um custo por lead abaixo de R$10, é bem provável que você consiga ter um retorno interessante. Desde que, isso aqui é muito importante, desde que o seu criativo qualifique os leads antes mesmo deles mandarem mensagem para você. O criativo, que é o anúncio em si, é o post, é o vídeo que você está produzindo, ele não pode servir como imã, ele precisa servir como filtro. Então, diretamente no criativo, você já precisa excluir o público desqualificado, o público curioso, aquele público que vai perguntar o valor e depois vai sumir e nunca mais vai aparecer. O ideal é que a gente deixe o máximo possível, que a gente faça um filtro e a gente consiga excluir direto no vídeo essas pessoas para que elas nem cliquem para mandar uma mensagem para você. E como que a gente faz isso? Criando ali criativos, criando vídeos, criando posts, criando carrosséis que comuniquem com o nosso público-alvo. Então, por exemplo, se eu sou um psicólogo e eu quero atrair pessoas que têm problema com ansiedade, cara, não adianta eu fazer um post genérico falando alguma coisa assim do tipo 3 dicas para acabar com a sua ansiedade. Cara, isso daqui vai atrair muito mais curioso. Muito, muito, muito mais curioso do que tudo. Agora, se você pega nesse mesmo vídeo um gancho parecido com ansiedade e você cria um gatilho para as pessoas, mais ou menos assim. Foi assim que o Guto, meu paciente, se libertou de mais de 35 anos de ansiedade. Segue o fio. E aí você conta a história do seu paciente. Geralmente, os criativos que servem como filtro e não como imã, eles contêm um elemento muito forte que é a transformação. A transformação que o seu trabalho, que a sua consulta, que o teu procedimento gera na vida daquela pessoa. Então, sempre, 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 qual que é a minha recomendação? É que o seu criativo contenha um depoimento, ele contenha uma história de um paciente seu, ele contenha algum tipo de resultado, algum tipo de transformação que a sua consulta, que o teu procedimento, que o teu trabalho gera na vida das pessoas. Porque isso, de cara, já filtra as pessoas. Isso de cara já não atrai curioso, que só quer saber de diquinha, ou pessoas que só querem saber de entretenimento, que só entraram no Instagram para rolar o feed, ver meme e ver vídeo de gatinho. Você já filtra direto aqui, quando você conta a real transformação que o teu serviço oferece na vida das pessoas. Então, se o teu criativo tiver passado por esse filtro aqui, né, se ele de fato estiver funcionando como filtro e não como imã, o ideal é que ele esteja com um CPL, com um custo por lead, um custo por mensagem abaixo de R$10. E dentro disso, a gente tem uma outra métrica para entender se o criativo, se o nosso vídeo, eu digo vídeo porque geralmente os criativos em vídeo eles vão ter uma performance muito maior no quesito de atrair não curiosos, mas pessoas que de fato têm interesse em agendar uma consulta ou um procedimento contigo. O ideal é que ele tenha um índice de cliques pelo menos ali, mais próximo possível ou até acima de 0,8.
Mateus, o que significa CTR que você colocou aqui? CTR basicamente é a porcentagem de cliques nos meus anúncios. Então, se o meu anúncio aparece 100 vezes e aí a gente teve um clique, então quer dizer que o meu CTR foi de 1%. Porque para 1% das vezes que ele apareceu, teve uma pessoa que foi lá e deu um clique nele para poder me enviar uma mensagem. Então, nosso CTR ideal é sempre algo ali acima de 0,8. Se você começa a perder muita performance no CTR, se você começa a bater algo como tipo 0,4, 0,2, coisa que eu já vi em muitos casos ali de clientes meus baterem esse tipo de CTR, você precisa urgente trocar todos os criativos, porque eles não estão chamando atenção. As pessoas não estão se conectando e elas não estão clicando. Logo, não faz sentido você continuar investindo, vai ser apenas rasgar dinheiro se o teu criativo não estiver chamando a atenção das pessoas. E também ele precisa qualificar e não atrair todo mundo, não atrair assim o bolo completo ali de pessoas. Ele precisa já direto no criativo filtrar e contar a história de uma transformação. E aí a gente vem para a terceira e última etapa das métricas que você vai precisar ali metrificar dentro do teu funil e dentro ali da tua clínica, que é a conversão comercial. Então hoje, se é você que faz o atendimento, se você tem um time comercial, se você tem uma secretária, ainda que seja secretária remota ou virtual, você precisa saber quantos por cento ela converte dos contatos que são gerados no dia a dia. Então, por exemplo, se a gente vai lá e se a gente pega um mês de agosto agora e a gente conclui que a gente gerou 100 novas mensagens de 100 novas pessoas que não conheciam a clínica, que não vieram por indicação, pessoas que vieram de anúncio, e a minha secretária ela foi capaz de converter uma pessoa só, cara, tá absurdamente horrível. Isso quer dizer que ela converteu 1% dos contatos. Então, a gente tem um gap gigante aqui da conversão comercial. Só que para isso também é muito importante entender qual é o preço da sua consulta. Duas coisas aqui muito importantes, na verdade. Entender o preço da consulta e entender também como é feito o atendimento. Eu nem tinha deixado isso aqui anotado, mas vou colocar isso aqui agora, porque é extremamente importante. São as duas principais coisas que aumentam conversão comercial. Você não pode estar cobrando... Na verdade, você até pode cobrar um preço acima, mas você precisa que o seu posicionamento ele seja condizente com o preço que você está cobrando. Então, se você quer cobrar R$ 1.500, R$ 2.000 numa consulta, como eu já vi casos ali, por exemplo, o Paulo Musi cobra R$ 2.000 numa consulta, cara, você tem que ter o posicionamento do Paulo Musi. Não adianta você querer cobrar R$ 2.000 numa consulta igual o Paulo Musi cobra, se você não tem o posicionamento do Paulo Musi, se você não tem o número de seguidores do Paulo Musi, se você não estudou o tanto que o Paulo Musi estudou, e se você não gera o tanto de resultado na vida dos pacientes que o Paulo Musi gera. Cara, e aqui é preciso de verdade um exercício de humildade. Porque eu sei que a maioria dos profissionais de saúde, eles são profissionais por amor mesmo à profissão. Mas, cara, é necessário tu fazer um serviço ali, é necessário você fazer um estudo e ter essa humildade para ver o quanto os teus concorrentes estão cobrando e para ver se você não está simplesmente cobrando um valor muito acima do mercado sem ter nenhum diferencial competitivo. Você precisa ter um diferencial competitivo. E geralmente o principal diferencial competitivo de médicos ali, de dentistas, de pessoas que trabalham com a saúde, é a qualificação, é o resultado que você gera na vida dos teus pacientes. É o teu serviço ser o melhor do mundo, o de maior qualidade possível que a pessoa vai encontrar naquela região. Então, pondere isso daqui, porque isso daqui vai fazer diferença. Mas o preço da consulta vai fazer toda a diferença ali também para a pessoa agendar ou não. Quanto mais caro for a sua consulta, menor tende a ser a sua conversão comercial. E quanto mais barata for a sua consulta, maior tende a ser a sua conversão comercial, naturalmente. E o ideal aqui, para leads que vêm do Instagram, para leads que vêm do Meta, é algo entre 5% e 10%. Eu sempre coloco um range aqui nesse caso, não é tipo assim, 10% acima disso, porque vai depender desses fatores, vai depender do teu posicionamento, vai depender muito também ali do quanto que você está cobrando pela consulta e também vai depender muito de como é feito o atendimento. Porque uma das coisas que eu mais vejo acontecer é que, beleza, o preço até tá condizente, o posicionamento até tá ok, a gente tá construindo ele aqui, né? Ninguém começa já com um posicionamento único definido, você vai construindo ele ao longo do seu caminho e ao longo da sua jornada. Mas, cara, o atendimento é bizarro. É tipo assim, a pessoa manda uma mensagem perguntando o valor, a secretária vira e fala R$ 500. E aí a pessoa não agenda e o profissional fica sem entender o porquê a pessoa não agendou. Cara, não é assim que se faz um fluxo, não é assim que se faz uma conversa de vendas, não é assim que se conduz uma venda. É muito importante que você faça com que a sua secretária, ou se for você que faz o atendimento, que você passe por um treinamento de vendas, que você esteja o tempo todo adaptando o seu script, esteja o tempo inteiro tentando entender como aumentar a sua conversão. A maior recomendação que eu sempre dou nesse caso
é fazer o atendimento por ligação e não somente por mensagem, porque pela mensagem no WhatsApp você sempre vai ficar extremamente limitado. Você sempre vai conseguir ali explicar uns 10% do que você conseguiria explicar e do que você conseguiria gerar de diferenciação e de posicionamento na cabeça da pessoa do que se você estivesse fazendo uma ligação para ela. Eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, não, pô, não gosto de receber ligação. Cara, mas você não gosta de receber ligação de telemarketing. Você não gosta de receber ligação de banco. Você não gosta de receber ligação de operadora, de Claro, TIM, Vivo, Oi. Quando é uma ligação de algo que te interessa, quando você está procurando para fazer, sei lá, vamos supor, uma cirurgia, cara, você vai ficar extremamente interessado em receber uma ligação porque você tem muitas dúvidas. Você quer conversar. E isso vai gerar, sim, diferenciação no atendimento. Então, se a pessoa mandou mensagem para você e para mais dois, e só você foi capaz de gerar essa diferenciação no atendimento, cara, o preço deixa de fazer tanta diferença assim. E a pessoa começa a ponderar outras coisas, como, por exemplo, nesse caso, o próprio atendimento. E é óbvio que isso daqui aumenta e pra caramba a conversão comercial. Eu vou contar, eu já falei essa história em outros vídeos e vou falar novamente aqui. Em uma vez, eu fui rodar um funil ali para 2 clientes distintos, onde os dois eram psicólogos, os dois tinham exatamente ali as mesmas características, mesmas campanhas, eles atendiam igual, eles tinham a mesma abordagem, eles tinham a mesma landing page, mesmo tudo. Só que um psicólogo aceitou fazer a ligação como forma do atendimento, né? E converter os leads, converter os possíveis pacientes que estavam sendo gerados por ligação, enquanto o outro não aceitou. Enquanto o psicólogo A, que aceitou fazer essa conversão, converteu 18 pacientes em um único mês, o psicólogo B, investindo muito parecido, converteu 2 pacientes em um único mês. Então, olha só que bizarro. A gente teve um salto ali de 2 para 18, cara, de tipo assim, são 9 vezes, tá ligado? Ou seja, o psicólogo A converteu 9 vezes mais do que o psicólogo B. Tudo porque ele aceitou fazer o atendimento por ligação e ele gerou essa diferenciação, esse posicionamento único na cabeça dos pacientes. Então, sempre, sempre, sempre controle isso. Uma vez que a gente tem isso aqui tudo muito bem definido, a gente agora precisa fazer essas mesmas definições, ao invés de no Instagram, na rede de pesquisa do Google. Então, abrindo aqui a parte do Google, quanto que é uma mensagem, quanto que você paga de fato por um contato que vem do Google? O Google ele é uma rede mais cara, porque pensa que quanto mais pessoas anunciando numa mesma fonte de tráfego, mais caro é o tráfego dessa fonte. E onde a gente tem o maior volume de anunciantes do mundo hoje é na rede de pesquisa do Google, porque é por ali que você consegue pegar pessoas com alta intenção de compra. Você concorda comigo que uma pessoa que está só rolando no Instagram, ela é muito mais curiosa, ela está muito menos qualificada do que uma pessoa que já abriu o Google e já começou a pesquisar por psicólogo perto de mim, psicólogo online. Então, por isso a gente acaba pagando mais caro, porque é um lead mais qualificado e tem mais concorrência também. Então, eu considero um CPL ideal, né, um custo por lead, um custo por mensagem ideal de Google, algo abaixo de R$30, mas dá para ir até os R$30, que você ainda vai conseguir ter um retorno bem interessante. Vocês vão ver, inclusive, quando eu mostrar aqui os casos reais. Eu peguei justamente um de Meta e um de Google para conseguir mostrar na realidade, na prática, o que aconteceu com 2 clientes aqui da minha assessoria. Seguindo, o equivalente a criativo para o Google, o equivalente ao conteúdo, ao vídeo, ao post do Google, é a palavra-chave que você vai usar. Então, quando você vai fazer uma campanha da rede de pesquisa do Google, você segmenta as pessoas que estão pesquisando por determinadas palavras-chave. E você tem que concordar comigo, nesse exemplo do psicólogo, que uma pessoa que está pesquisando por psicólogo online, terapia online ou por psicólogo perto de mim, é muito mais qualificada do que uma pessoa que está buscando por tratamento para ansiedade, por exemplo. A pessoa que está buscando por tratamento para ansiedade, ela até pode converter sim, ela até pode virar um paciente. Mas, cara, tratamento para ansiedade, existe remédio que trata ansiedade, existe tratamento natural, existem diquinhas de internet para tratar ansiedade. Não necessariamente essa pessoa ela está buscando por um profissional, enquanto que o outro está buscando por um profissional. Então, você sempre precisa fazer esse estudo. Se a palavra-chave que você está anunciando na rede de pesquisa do Google, ela está, de fato, atraindo pessoas com alta intenção de compra. Porque quanto maior for a intenção de compra das pessoas, da palavra-chave ali que você conseguir anunciar, maior vai ser a conversão, naturalmente. Naturalmente, tá? Por isso é muito importante cuidar disso daqui. Assim como a gente cuida do criativo, quando é o caso do Meta, a gente sempre vai estar cuidando muito da palavra-chave, quando é o caso do Google. E
por último, mas não menos importante, a gente também precisa definir a conversão comercial de Google. E como eu falei, muito, muito, muito importante, você precisa controlar como é feito o atendimento. Como é feito o atendimento vai ser o grande diferencial para a maioria das pessoas, mas o preço da consulta também importa. E a conversão média de Google, ela gira entre algo ali entre 10 a 15%, a depender desses fatores de atendimento e de valor da consulta. E agora, o que todo mundo que está aqui estava esperando, o que todo mundo que está aqui, eu sei que quer ver aqui, que são os casos reais. O caso ali da prática, de clientes da minha assessoria, de quanto que eles investiram, quanto que eles pagaram por lead, quanto que eles converteram, quanto que é a conversão comercial deles e o mais importante de tudo, o quanto voltou de dinheiro no bolso, no final das contas ali, no final do mês, o quanto que eles tiveram de retorno, porque eu sei que é isso que você tá assistindo esse vídeo aqui, quer saber no final das contas, né? O que vale não é só a gente trazer paciente, mas é a gente ter retorno em cima do investimento que a gente fez para poder atrair esses pacientes. Então, vamos aqui para os casos reais. Eu trouxe 2 casos, da doutora Fernanda e da doutora Elisandra. Basicamente, a doutora Fernanda anuncia só no Meta, enquanto a doutora Elisandra, ela anuncia só no Google. A doutora Fernanda, ela trabalha com um procedimento muito específico chamado lipo de papada. E ela é dentista e ela é especialista, na verdade, em harmonização facial. Enquanto que a doutora Elisandra, ela trabalha online, ela é uma psicóloga e ela trabalha geralmente ali com pessoas que têm problemas de ansiedade, depressão, ela usa abordagem TCC. Então são assim, casos muito distintos, um entre outro, e eu quero realmente te mostrar aqui as métricas de cada um deles. Então vamos lá. Fernanda anuncia só no Meta, Elisandra anuncia só no Google. O CPL, o custo por mensagem da Fernanda no Meta, se a gente for pegar o mês mais recente fechado, que foi julho, ele foi R$ 11,11. Ou seja, eu coloquei aqui para ti que o CPL ideal do Meta ele é abaixo de R$ 10. A gente está pagando um pouquinho mais caro, poderia ser um pouquinho melhor. Mas nosso CPL final ele ficou nisso daqui, ele ficou em R$ 11,11. Além disso, os criativos da Fernanda, eles são 100% desenhados, pensando em atrair somente o público de alto padrão, porque é o público que consome os produtos ali, os serviços dela, que no caso é a lipo de papada. Cara, lipo de papada, não sei se vocês já viram, a mulherada provavelmente vai saber muito mais do que os homens. Mas, cara, é um procedimento assim, que ele tem o poder de transformar completamente a autoestima de uma pessoa. Tanto que, depois eu posso até deixar o Instagram aqui da Fernanda para vocês darem uma olhada, mas, cara, as pacientes dela choram quando elas veem o resultado ali, o pós-imediato, e se olham no espelho pela primeira vez. Então, assim, é surreal. E quem consome esse tipo de produto, geralmente, é uma pessoa de mais alto padrão, porque ele vai começar na casa ali de 8, 10 mil reais. Você não faz uma lipo de papada hoje por menos do que isso. Não com a doutora Fernanda, que tem um posicionamento muito forte, ela é especialista, ela é a melhor da região dela em fazer lipo de papada. Então, os criativos eles são 100% desenhados para atrair esse público e a gente tem um CTR, uma porcentagem de cliques média de 0,62. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu falei que o ideal é a gente tentar ficar sempre acima do 0,8. Mas no caso dela, vocês vão ver que as outras métricas do funil estão muito saudáveis e ainda assim ela está tendo um retorno absurdo em cima do investimento que ela está fazendo. A conversão comercial dela é de cerca de 6,52% dos leads. Então você vai lembrar que aqui no Meta a conversão ideal que eu coloquei era entre 5% e 10%, a depender dos fatores. No caso dela, ela está convertendo 6,52% dos leads. Se eu não me engano, a gente teve 11 consultas geradas, a gente teve 150, 160 mensagens no mês e teve 11 consultas sendo geradas a partir dessas mensagens que a gente trouxe. Ela cobra R$ 350 na consulta. O que se a gente vier aqui no Google, ó, vou até abrir, calculadora online. E se a gente fizer uma conta de padeiro e a gente colocar que basicamente ela está cobrando R$ 350 na consulta vezes 11 consultas, que foi o que ela vendeu no mês, ela faturou um total de R$ 3.850, investindo R$ 2.500 em tráfego. Ou seja, o CAC final, o custo para ela adquirir cada paciente, cada um desses 11 pacientes, ele foi um total de R$ 207. Ela pagou R$ 207 e ela adquiriu um paciente que pague R$ 350. Só que não é aqui que está a magia, tá? Porque se a gente for fazer isso por isso, pô, não deixa ninguém rico, não coloca dinheiro de verdade no bolso de ninguém. A magia está nos planos de tratamento. Porque como eu te falei, a Fernanda, ela vende lipo de papada. E a consulta é só uma avaliação. Ou seja, só na consulta ela já pagou todo o investimento que ela fez.
tirando o procedimento de lipo de papada que ela vai vender. Em média, como eu te falei, cara, varia muito, começa a partir de 8 a 10 mil, mas pode chegar a 20, 25 mil um procedimento de lipo de papada com ela. Vamos usar o valor baixo, tá? Vamos pegar 10 mil aqui para a conta poder ficar redonda, e ela tem uma conversão histórica média de 70% das pacientes que passam em consulta que de fato viram ali a lipo de papada para ela, fazem o procedimento de lipo de papada com ela. Então, se a gente pegar 11 pacientes ali que passam em consulta com ela, multiplicar isso daqui por 70%, pô, ele não tem, é 0,7, né? Vamos multiplicar isso aqui por 0,7, que seria o equivalente a 70%, a gente vai ter 7,7, não existe 7,7 pacientes, vamos jogar para baixo, tá? Vamos pegar 7 pessoas que fizeram um procedimento de lipo de papada com ela, vamos multiplicar por 10 mil, que é o preço que ela cobra, 70 mil, mais os 3.850, se eu não me engano, do faturamento de consulta, a gente tem um total de R$ 73.850 investindo R$ 2.500. Se a gente faz a divisão aqui pelos R$ 2.500 que a gente investiu em tráfego, o retorno médio dela, ou seja, para cada R$ 1 que a Fernanda coloca em anúncio, voltam em média R$ 30. Isso aqui é um resultado completamente atípico, tá? É porque realmente ela tem um posicionamento muito forte e ela vende procedimentos extremamente caros dentro do consultório dela. Então, não é normal você, que não tem procedimentos tão caros assim, você ter um retorno tão alto. Se você tem procedimentos caros na tua clínica, aí você consegue ter retornos tão altos assim também. Se a gente consegue desenhar o funil ali bonitinho e controlar principalmente todas as nossas métricas. Mas eu vou mostrar aqui o caso que é um pouco mais sem graça, mas ainda assim surreal, ainda assim muito bom, que é o caso da Elisandra, que ela é psicóloga, ela não trabalha com procedimentos caros, mas ela trabalha com plano de tratamento também. Então ela anuncia somente no Google, a gente tem um CPL médio, um custo por conversa médio de R$ 20, ou seja, a gente paga R$ 20 para cada pessoa que entra em contato com ela, a gente só usa palavras-chave de alta intenção de compra, então pessoas que estão já buscando por psicólogo, pessoas que já estão buscando por terapia, pessoas que já querem, já sabem que querem resolver o problema delas. E a Elisandra, ela faz um atendimento muito bom, inclusive. Ela consegue converter 16% dos leads dela, em média, sendo que eu coloquei que o ideal aqui é entre 10 e 15. Então, olha só, a Elisandra ela tá acima da média, até, inclusive. Ela consegue converter 16% das pessoas, em média, que entram ali em contato com ela. E ela cobra R$ 200 na consulta, que é uma consulta ok para um psicólogo. Não é uma consulta nem muito cara, nem muito barata. Uma consulta bem ok, bem dentro ali da média de preço do que os psicólogos cobram. No final, se a gente for puxar as métricas médias desse mês, se eu não me engano, que está sendo um mês muito bom ali para ela, ela investiu praticamente R$ 1.000 em tráfego, a gente investe R$ 50 por dia, ela teve basicamente 50 contatos novos, 50 pessoas novas entrando em contato, 8 delas viraram pacientes e pagaram a consulta de R$ 200. No final, a gente vai ter um CAC, um custo de aquisição de cada um único cliente de R$ 125. Então aqui a gente entra novamente numa conta onde ela investiu R$ 1.000, por exemplo, vamos fazer aqui as contas dela na calculadora. Ela investiu R$ 1.000 em tráfego e só de consulta, vamos pegar as consultas primeiro, foram 8 consultas de R$ 200, ela teve um faturamento de R$ 1.600. E aí, novamente, a gente volta na mesma questão, na mesma lógica da Fernanda. Só com isso daqui, cara, até voltou o dinheiro dela, mas muito pouco a mais. A beleza, a magia começa a acontecer quando a gente coloca o plano de tratamento. Porque a Elisandra, ela tem um plano de tratamento de 4 sessões, onde ela dá um descontinho ali para a pessoa que fecha as 4 sessões com ela. Geralmente os pacientes começam fechando uma única sessão e depois eles pulam para esse plano de 4 sessões por gostar, por a consulta dela ser muito boa e ela se conectar muito com os pacientes dela. Então, cada plano de tratamento com 4 sessões dela, ao invés de serem R$ 800, são R$ 600. E a maioria desses pacientes aqui fecham, é realmente assim, 90%, tá? Vamos considerar que todos os 8 fecharam. Desses 8, a gente vai ter um incremento de R$ 600, porque cada um deles não só fechou a primeira consulta de 200, mas também fechou o plano de tratamento de R$ 600. Então, só aqui a gente faturou mais R$ 4.800. Se a gente soma esses R$ 4.800 com os 1.600 que ela já tinha faturado da primeira consulta, a gente tem um total de R$ 6.400 investindo R$ 1.000. Ou seja, a gente tem um ROAS, um retorno médio em cima do investimento de tráfego de 6,4. Para cada R$ 1 que ela coloca, voltam mais ou menos R$ 6,40. O que
é muito mais dentro da normalidade. Costuma um funil de pessoas que não trabalham, por exemplo, com procedimentos high ticket, começa mais ou menos, eles ficam mais ou menos nessas métricas médias aqui. Sendo que uma coisa muito importante que eu não considerei, nem no caso da Fernanda e nem no caso da Elisandra, é o fator retenção. Então, olha só, eu só estou considerando pessoas de primeiro mês. Essas pessoas que estão pagando os R$ 600 para a Elisandra, para um plano de tratamento de um mês, elas, na sua grande maioria, elas vão continuar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses com ela e assim por diante. Muitas das pessoas ficam até mais de anos com a Elisandra, fora a própria indicação, a roda de indicação que isso daqui vai gerando. Então, agora, vamos supor que tu está começando ali a tua carreira, você não tem ninguém, você não é conhecido, você não tem como ser indicado. Mas conforme o tempo vai passando, você vai fechando mais pacientes, você vai gerando uma carteira de pacientes que vão indicando para novos pacientes. Isso aqui tende a virar uma grande bola de neve. Então, você começa um pouco menor, mas você vai cada vez mais ganhando tração, ganhando novos pacientes, gerando retenção, gerando indicação, e você constrói de fato um império, porque ele tem esse efeito bola de neve. Mesma coisa com a Fernanda. A Fernanda, ela vai lá, ela faz uma lipo de papada, depois a pessoa pode voltar para fazer outros procedimentos na clínica dela, que ela está implementando vários outros procedimentos. A pessoa pode indicar para familiares, pode indicar para amigos, e você vai de fato construindo uma bola de neve em cima de todas essas métricas aqui. Ó, minha gente, esse conteúdo foi assim, sensacional. Eu desconheço um conteúdo desse na internet aqui, principalmente de graça, tá melhor do que muito conteúdo pago. Eu abri os bastidores reais aqui da minha assessoria para você. Então, cara, pô, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. E se você quiser ser atendido pela melhor assessoria de marketing do Brasil, focada em profissionais da área da saúde, clica aqui no primeiro link do comentário fixado, preenche a tua aplicação ali para o diagnóstico, que a gente vai conversar, eu vou te apresentar, um especialista do meu time vai te apresentar um plano para a gente poder trabalhar junto. É isso, meu povo, tamo junto!